Luís IX, rei da França, foi um rei católico que reinou entre 1226 e 1270. Suas ações foram inspiradas nos valores cristãos, sendo ele um homem extremamente devoto da fé católica, punindo a blasfêmia, os jogos de azar, os empréstimos de interesse e a prostituição, comprando relíquias de Cristo para construir a Sainte-Chapelle e tentando converter os judeus franceses. Construiu inúmeros hospitais, leprosários, orfanatos e escolas, e era notadamente conhecido por sua caridade e cuidado com os pobres e doentes. Investiu também na construção da Catedral de Notre-Dame e foi uma peça fundamental na cruzada contra os cátaros albigenses, onde, no seu reinado, juntamente com o Papa Inocêncio, extirpou a heresia do sul da França. Luís era de fato um rei tremendamente católico. Pertenceu à Ordem Terceira Franciscana e fundou vários mosteiros, entre eles o de Royaumont, o convento de Maubisson, com a ajuda de sua mãe, e o Hospital dos Cegos 15-20. Foi casado e pai de 11 filhos. Mãe era a devoção do rei, que conta-se também que às sextas-feiras ele não permitia o uso de qualquer ornamento na cabeça, por ter sido o dia da coroação de espinhos de Nosso Senhor, e que era conhecido também em toda a Europa por ser um rei extremamente justo e piedoso, ouvindo seus súditos de todas as classes. Após o fim dos 10 anos de trégua de 1229, assinado durante a Sexta Cruzada por Frederico II, uma expedição militar cristã, com poucos homens e poucos recursos, liderado por Ricardo de Cornualha e Teobaldo IV de Champagne, encaminhou-se para a Palestina, a fim de reforçar a presença cristã nos lugares santos. Não pôde impedir, entretanto, que em 1244 Jerusalém caísse nas mãos dos turcos muçulmanos, e em 1225 deu-se o desastre em Gaza. Nesse ano, quando o Papa Inocêncio IV abriu o primeiro concílio de Lyon, o rei da França, Luís IX, expressou seu desejo de ajudar os cristãos do Levante. Levou 3 anos para embarcar, mas o fez com um respeitável exército de 35.000 homens. Aproveitou o monarca francês as perturbações causadas pelos mongóis no Oriente e partiu para o Egito em 1248. Escalou em Chipre em setembro de 1248, atacando depois o Egito. Em junho de 1249, foi recuperada para os cristãos Damieta, que serviria de base de operações para a conquista da Palestina. Em 250, quase conquistou o Cairo, só não conseguindo por causa de uma inundação no rio Nilo e porque os muçulmanos se apoderaram das provisões alimentares dos cruzados, o que provocou fome e doenças como escorbuto nas hostes de São Luís. Ao mesmo tempo, Roberto de Artois, irmão do rei, depois de quase vencer os islâmicos, foi derrotado devido à sua imprudência. Perante esse cenário, com seu exército dizimado pelo tifo, São Luís bateu em retirada. O rei, entretanto, no meio do caminho, foi feito prisioneiro, sendo posteriormente libertado após o pagamento de um avultado resgate de 800.000 peças de ouro e a restituição de Damieta em maio de 1250. O Oriente Médio vivia uma época de anarquia entre as ordens religiosas que deveriam defendê-lo, bem como entre os comerciantes genoveses e venezianos. O rei francês Luís IX retomou então o espírito de cruzadas e lançou um novo empreendimento armado, a Oitava Cruzada, 20 anos depois, já com seus 50 anos de idade, em 1270. Embora não tivesse conseguido muito apoio na Europa para o empreendimento. Os objetivos eram agora diferentes dos projetos anteriores. Geograficamente, o teatro de operações não era o Levante, mas antes Tunis, e o propósito, mais que militar, era a conversão do emir da mesma cidade norte-africana. Luís IX partiu inicialmente para o Egito, que estava sendo devastado pelo sultão Bibars. Dirigiu-se depois para Tunis, na esperança de converter o emir da cidade, e o sultão ao cristianismo. O sultão Maomé recebeu-o, entretanto, de armas na mão. A expedição, entretanto, foi falha. Não chegaram sequer a combater.
pois mal desembarcaram as tropas francesas em Tunis e logo foram acometidos por uma peste que assolava a região, ceifando inúmeros de vidas, entre elas a de São Luís e seus filhos. Um dos filhos do rei, entretanto, Filipe o Audaz, ainda em 1270, firmou um tratado de paz com o sultão e voltou à Europa. Chegou em Paris em maio de 1271 e foi coroado rei em Reims, em agosto do mesmo ano. O corpo de Luís foi então trasladado para a França e depositado na igreja de Saint-Denis, onde seus restos mortais ficaram até que foram profanados durante a Revolução Francesa. Apesar de não conseguir o êxito no campo de batalha no âmbito das cruzadas, a perseverança de Luís na defesa da fé são feitos reconhecidos na história da Igreja, e seu reinado, marcado pelo desenvolvimento das artes, pelas obras arquitetônicas, pela justiça, pela piedade e pelo combate à heresia, e é até hoje rememorado pelos franceses como um dos reinados mais edificantes do Reino da França. Luís foi canonizado em 1297. Após ele, muitos outros reis também adotariam o nome Luís, e seu nome foi usado até mesmo no Brasil, quando os franceses ocuparam a França Equinocial, atual estado do Maranhão, fundando a cidade de São Luís, atual capital do Maranhão. Luís foi um rei que não conquistou o Oriente Médio de volta para a cristandade como queria, empreendendo sozinho 2 cruzadas com recursos próprios do tesouro francês, mas que obteve êxito no desenvolvimento de seu reinado, na expulsão dos infiéis albigenses e, acima de tudo, na conquista da coroa celeste. São Luís, rei da França, rogai por nós.